Você vai entender o mistério de Deus. Hein? Imagine aí, vou falar de mim. Velório. Dói. Parte de nós vai embora. 7 anos atrás estava eu, aleluia, no velório. E eu olhava, e enquanto estava ali, parecia que estava tudo bem. Enquanto estava ali, mesmo morto, a gente acha que está tudo bem, porque os nossos olhos ainda estão podendo contemplar. Eu era nova convertida. Quando de repente chega a notícia que a minha mãe falecera. Eu estava indo para a casa dela naquela tarde de domingo, quando comecei a observar alguém batendo na minha porta. Observe o que Jesus vai falar contigo. Era muito escura, como é ainda hoje a minha cunhada. Eu não entendo quase nada do que ela fala comigo. E ela fazia sinal para me dizer que minha mãe, aleluia, tinha acontecido um acidente, eu não entendia. Para mim ela dizia que minha mãe tinha caído, e eu estava com meu filho com 1 ano de idade, deitado no berço. Eu saí correndo, sem saber o que realmente estava acontecendo. Quando eu me aproximei, aleluia, da casa onde minha mãe residia, eu vi uma grande multidão de pessoas, aleluia, e eu subi as escadas correndo. Minha mãe estava numa laje, aleluia, e quando eu me deparei, via meu irmão mais velho com minha mãe no colo, dizia: socorre a nossa mãe, e colocou minha mãe no meu colo, aleluia. Minha mãe estava com o olho aberto naquele dia, e eu dizia: mãe, acorda, mãe, acorda, aleluia. Minha mãe não acordava. Colocamos minha mãe dentro de um carro, chegamos no hospital de base, aleluia. Quando chega a notícia, leva logo o complexo, porque não tem mais jeito. Ela morreu, e o esposo que tentou ajudar ela morreu também. E agora? Assim estava a viúva de Naamã. Perdi meu marido, e agora perdi a minha única esperança, aleluia, o meu único filho, que seria o meu sustento, que ia, aleluia, fazer a descendência, aleluia, crescer, agora está sob o esquife. Meu Deus. E sabe, nessa tarde, não é o filho, nem a mãe, nem o esposo, aleluia, mas foi um projeto, foi um sonho, aleluia, que você hoje está sob o esquife nessa tarde, aleluia, foi um casamento, aleluia, que você olhou, e nessa tarde está sob o esquife. Irmãos, pense numa cena: de um lado a minha mãe, e do outro o seu esposo, 2 caixões numa casa só. E eu olhava aquilo ali, eu achava interessante, porque eu era nova convertida, ainda não tinha, aleluia, a graça totalmente de Deus, aleluia, não entendia os mistérios de Deus, não compreendia, aleluia, o trabalhar de Deus. Hoje eu posso dizer que Deus tira lá da vida. Você não entende isso? Que tem momento que eu e você temos que perder para ganhar, pai. Aleluia, quem pode entender um negócio desse? Deus é o Deus que tira para dar vitória. Deus é o Deus que move para dar vitória. Deus é até aquele que abre sepultura para dar vitória. Irmão, que negócio duro. Não, irmão, sabe por quê? Meu irmão, levita, desviado, alcoólatra, Deus deu grandes livramentos para aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, mas Deus falou com ele: vou eu tirar a estrutura da tua casa. Deus mostrou um avião caindo e levando metade da nossa casa.
aliança. Deus falou com ele e pelo amor da alma dele, ele ia tirar a estrutura da casa. E Deus Deus é lindo. Deus tirou a minha mãe para que ele e os meus irmãos servissem ao Senhor. As minhas cunhadas servissem ao Senhor. Os meus sobrinhos, irmã Catiane, servissem ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você precisamos entender, aleluia, que o nosso socorro é Ele, a nossa fortaleza é Ele, o nosso socorro é Ele. Enquanto os meus irmãos não entendessem isso, aleluia, Deus não ia se cegar. E Deus fez, irmãos. Aleluia. Mas por amor de uma alma, Deus move o céu e a terra. Aleluia. E estava essa viúva olhando. Enquanto ela estava vendo, tudo estava bom. Ainda que chorando, ainda que muitas vezes alguém batia e disse, não fica assim não, é assim mesmo. Aleluia, não se preocupa não, isso vai passar. Aleluia, aquela mulher estava chorando. Aleluia, assim como eu não chorava. Eu consolava as pessoas que chegavam naquele lugar. Mas quando chegou o momento, aleluia, a minha tia olhou para mim e disse, ó, já deu uma hora, quem chegou, chegou, quem não chegou, não chega mais. Ela foi dura, irmã. Ela disse, olha, já morreu mesmo, enterrou. Fechou o caixão. Ai, irmã. É um momento duro. Quando a viúva viu os homens se levantando o esquife e dizendo, chegou a hora, a copa está preparada, o governo já está de pé, esperando para enterrar sonho, projeto, família, casamento, e aquela mulher olhou, aqueles homens conduzindo o corpo do teu filho. Pensa, aleluia, na situação. Mas ela não sabia que Jesus estava chegando. O inimigo olha para você e não sabe que Jesus já decretou a vitória. Que Jesus já assinou. Aleluia, não foi no meu qualquer não, querido. Jesus assinou pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Brasil. Ele assinou. Ele é a tua glória. Aí vai, os condutores. Cada um pegou, aleluia, de uma ponta do esquife. Aleluia. Aí chega aquela hora que morre. Quando alguém disse, eu não falei. Aleluia, não é assim, missionária gente. Eu falei para ela que não ia dar certo. Mas ela quis, aí ó, o que foi que deu. Aleluia. E eles perdendo ali, ó. Aleluia, vamos enterrar agora. O sonho dela, a família dela está boa agora. Quero ver como é que ela vai ficar agora, sem marido e sem filho. Aleluia. Mas quando, irmãos, aleluia, o inimigo vem contra mim, contra ti por um caminho, a Bíblia diz que por 7 ele fugirá de nós. Esse dia é e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Operando Deus, quem pode impedir o agir de Deus? Deixa quem quiser pensar, aleluia, que vai ser sepultado, aleluia, que vai quebrar, porque eu creio no Deus, aleluia, que diz, aleluia, que quando ele quer agir, ninguém pode impedir. E ele estava conduzindo, irmãos. E lá já estava tudo preparado. A cova, a barra, o correio. Aleluia. Mas a Bíblia diz que por aquela mesma porta que entrava, era a mesma porta que saía. Enquanto a mulher estava se aproximando,
da porta de saída daquela cidade, a Bíblia diz que Jesus ia entrando, aleluia, pela porta daquela cidade. As duas multidões se encontraram e Jesus, aleluia, parou na porta da cidade de Naim, aleluia, como homem dessa tarde, está parando na porta do teu coração, da tua família, do teu ministério, do teu chamado, e dizendo: cheguei! E quando ele chega de milagre, e quando ele chega de providência, e quando ele chega, o menino tem que bater e ela pode permanecer se eu te o poder de Jesus. Jesus chegou! Aleluia! Jesus chegou. Eu creio. Jesus chegou. Quando Jesus chegou no barco, o vento cessou. Quando Jesus chegou com Pedro dentro do barco, a tempestade acabou. Jesus chegou. Você pode bater no peito de Jesus? Eu creio, meu Deus. Jesus chegou, crente. A Bíblia diz que ele chegou. Aleluia. Viu o coração daquela viúva, conhecia o que ela estava enfrentando, e olhou para ela e disse: mulher, não chores. Glória a Jesus. Como eu não vou chorar? Como eu não vou sofrer? Se é o meu filho, Senhor, que está ali. Se é o meu sonho que está ali. Se é o meu projeto, a minha família que está ali naquele espírito. Mas Jesus olhou para ela e disse: não chores. Quem chegou foi a vida. A Bíblia diz que verás a glória de Deus. Quem chegou não foi qualquer um, aleluia. Foi o dono do milagre. Jesus chegou e disse: a multidão, aleluia, todas ali, aleluia, se bateram. A multidão que estava chorando e a multidão que se alegrava com o Senhor. E Jesus olhou para ela e disse: não chores. Mas aconteceu algo lindo naquele dia. Foi quando Jesus tocou o esquife. Foi quando Jesus tocou o esquife. Aleluia. Foi quando Jesus tocou o esquife. Basta tão somente um pouco. Basta tão somente não precisa de muito não, querido. Aleluia. Às vezes a gente quer fazer com nossas próprias mãos. Queremos ir lá resolver. Queremos ir lá, aleluia, até desenvolver para ouvir o que quer e o que não quer. Mas nessa tarde, Jesus só disse
ainda que vem, aleluia, a receita, o prontuário. Aleluia, Jesus é aquele que apaga e escreve todas as coisas. Aleluia. Eu não sei, irmãos. Aleluia, eu sei da minha vida, sei, aleluia, quem é que está conduzindo. Aleluia. Mas uma coisa eu aprendi com Deus, é só deixar ele entrar e daí é só ele, aleluia. Louvado seja Deus, não tem permissão para entrar no negócio. Aleluia, quando ele toca, sai diabo da frente, porque Jesus nas vidas, aleluia, ele restaura, ele restitui, ele cura, ele salva, ele libera, ele pode bem. Jesus tocou, bicho. E eu quero te convidar a deixar Jesus tocar. Glória a Deus. Talvez pareça difícil, né? Porque a gente quer botar a mão na frente. É? Mas deixa Jesus tocar. Aleluia. Deixa ele tocar. Olha aí, se você tem coragem. Jesus. Oh, Jesus. Ai, mamãe, não vai no verão. Jesus está te experimentando. Você nem sabe o milagre que ele vai fazer. Pararam! E toda a multidão olhava querendo entender o que é que Jesus ia fazer naquele dia. Pararam o esquife e todos ficaram olhando. Jesus olhou, aleluia, daquele moço que estava morto em cima daquele esquife e deu a ordem de comando. Jovem, eu te digo, levanta-te. Você me entendeu? Jesus estava dizendo, espírito da derrota, sai! Espírito da enfermidade, sai! Espírito da separação, sai! Espírito da destruição, sai! Espírito da morte, sai dele! Porque nada do Senhor! Eu te digo, levanta-te. A Bíblia diz que aquele moço se levantou e sentou. Enquanto isso, a sua mãe enxugava as lágrimas. Glória a Deus. Eu vou falar algo louco aqui também. Se você quiser, pega. Jesus está dispensando agora essa taça. Aleluia. Ao você começar a enxugar os teus olhos. Meu Deus. Para mandar a nossa decai sobre. Eu vi Apocalipse e eu vi, aleluia, os 24 anciões e os 4 seres viventes. Aleluia. E aquele que estava sentado no alto e sublime trono. Aleluia. E no seu trono e eu vi os castiçais que estavam cheios e secos das lágrimas e das orações dos santos. Aleluia. Deus está dizendo, o caos se começará, aleluia, se dizendo, e Deus está liberando sobre a tua vida. Enquanto isso, o jovem está lá sentado. Aleluia. Aí, irmão, por que a mãe não saiu correndo para abraçar seu filho? Porque aquele que começou a boa obra é fiel para a perfeição. Glória a
Glória a Deus. Responder a isso. Eu creio sim, Senhor. Palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os jovens sentavam. Enquanto isso, a sua mãe enxugando as lágrimas. Jesus pega, aleluia. Tem mãe com filho aqui junto hoje? Ai, meu Deus. Quer conversar, menina? Tem mais assim? Mãe com filho hoje? Glória a Deus. Glória por ele. Irmãos, o jovem. Entenda aí você. Aleluia, está em Deus. Aleluia. Deus escolheu eles hoje. Aleluia. Mas você pode levar sua atenção. Jesus disse a ordem, jovem, que diga levanta-te. E ele levantou e sentou. Enquanto isso, a mãe enxuga as lágrimas. Maravilha. Foi, irmão, gente. Então a posse da vitória é assim. Eu já gosto quando Deus fala comigo, irmãos. É missionário você? É assim, ó. Botei o nome. Recebi. Aleluia, dizia Deus ao meu coração, que muitos embaixo do peito e disse, eu sou servo. Como é revelado, manifestado o Espírito de Deus sobre eles, fizeram algo contra a tua vida. Aí, o crente teme, começa a procurar pastor, começa a procurar missionária, faz campanha, a me ajuda, porque Deus falou que fizeram algo lá, pegaram meu nome, botaram na boca do sapo, e agora parece que está tudo dando errado, e agora, pastor, o que eu faço? Missionária, me ajuda. Aí um dia, quando eu estava lá, Deus falou comigo, pergunta à minha igreja, quem fez o sapo?
igreja que o sangue do bode não pode fazer nada, mas o sangue do cordeiro. Jesus já tinha mandado a ordem. Jesus já tinha mandado a ordem. E nessa tarde eu profetizo na tua vida que a ordem do Jesus já veio. Aleluia, manifestado no teu vida. Aleluia, no teu coração, no teu lar. Jesus já mandou a ordem nessa tarde. Eis que eu sou Deus e chegou o papel na mão do cordeiro. Aí o cordeiro olhou, quem sabe dizia, né? Aleluia. Está na Bíblia não, meu irmão. Você quer que Deus está me dando. Aí ele olhou o papel antes de ler, determinada a hora, só para ela sofrer mais um pouco. Mas quando ele olhou e leu o papel missionário bíblico, ele contemplou. Fui despedido, porque fechou a porta. Deus é o Deus que chega na seta e no momento certo, quando estão pensando, e você vai dar atenção. Jesus